Bom dia a todos, meu nome é Luiz Felipe Zogby, eu sou diretor de espectro da GSMA e eu agradeço em ver uma sala tão cheia às 9 horas da manhã do segundo dia do evento para a gente discutir um pouco sobre as necessidades de espectro, especialmente para os serviços móveis, e ter depois uma discussão, né, sobre quais são as visões de diferentes stakeholders aqui do Brasil sobre o futuro das telecomunicações e também das necessidades de espectro e do que nos espera no futuro. Primeiro, eu tenho uma apresentação. Então, para iniciar a conversa, eu vou trazer alguns slides rápidos sobre qual é a visão da GSMA, qual é a situação do Brasil, para como se fosse fomentar a conversa que a gente vai ter. Primeiro, o Lucas e o Baigorre vão ter uma discussão e depois no nosso painel. Primeiro, falar sobre o Brasil e o 5G. Hoje, o Brasil está entre os países do mundo na vanguarda do 5G. A gente espera que o Brasil chegue em 2027 com mais conexões 5G do que conexões 4G. A gente vê um crescimento exponencial, o tempo de 5G em uso pelos usuários e também a qualidade, que o Brasil hoje tem uma das velocidades mais altas de 5G, em quase 350 megabits por segundo, mais alto que muitos países do Oriente Médio e países que iniciaram o 5G muito tempo antes. E uma realidade é que os dados e o uso de dados continua crescendo. Vocês podem ver que o crescimento anual vai estagnar até o final da década, mas isso não significa que o crescimento não está acontecendo. Ouvimos muito sobre isso. E isso está acontecendo tanto no móvel quanto no fixo. O uso vai crescer em torno de 20% ao ano até o final, mas a gente está olhando aqui 3,4 vezes o número de dados que temos hoje até 2030. Então, é um aumento considerável. E sem mais espectro, é impossível ter a qualidade continuada, a sustentabilidade do serviço de telecomunicações. Então, nós precisamos de faixas baixas, médias e altas. E o Brasil já começou o processo com a quantidade de espectro hoje disponibilizado para o 5G, mas esse processo precisa continuar. Quando a gente fala sobre as faixas baixas, nós estamos falando aqui claramente da expansão para os 600 MHz, por exemplo, nós estamos falando em benefícios que vão além de velocidade ou de chegar até a casa de pessoas em grandes cidades. Nós estamos falando de uma faixa que leva a qualidade do 5G para regiões mais remotas. Nós estamos falando de uma faixa que tem uma relação direta com inclusão social, com educação, com saúde, com empregabilidade em regiões que precisam desse crescimento e dessa qualidade utilizando as faixas baixas. Nós estamos falando sobre velocidades que chegam a ser 50% maiores quando a gente adiciona os 600 MHz na equação e uma cobertura que pode ser até quase 2 vezes mais comparado a países que não têm todas as faixas baixas disponíveis. E quando a gente fala de faixas médias, nós estamos falando sobre o maior benefício socioeconômico da região da América Latina vindo do Brasil. São 20 bilhões em 2030, não até 2030, em 2030. E para que isso aconteça, 2 GHz de faixas médias são necessários. Qual é a situação do Brasil em números? Hoje, o Brasil já disponibilizou 900 MHz em planejamento, em disponibilização, 900 MHz em faixas médias, com mais 250 ou quase isso planejado, quando a gente fala de 1.5 e 4.8, e a gente ainda tem um déficit de 850 MHz. De onde vem esses 850 MHz? Claro, a gente pode olhar para a parte alta de 3.5, mas a gente também não pode ignorar a realidade da necessidade da faixa de 6 GHz. E o que a gente vem estudando, além do que a gente já havia estudado sobre a faixa de 6 GHz e as faixas médias? A primeira descoberta que nós fizemos, era uma pergunta que nós recebíamos muito como GSMA, qual é o uso real, indoor e outdoor, móvel? E nós descobrimos que, na maior parte dos países, tirando os Emirados Árabes, quase entre 60% e 80% do uso dos serviços móveis é indoor. E, quando nós olhamos quais são as faixas que são utilizadas na maior parte do tempo para que esse serviço indoor seja possível, em quase 80% dos casos são em faixas médias. Então, nós não estamos falando sobre 6 GHz ou a expansão de 3.5 para uma disponibilidade de uso outdoor. Nós estamos falando sobre um aumento da
capacidade para que continuemos a sustentabilidade do serviço móvel indoor também. E nós avaliamos também Brasília especificamente, como aqui no Brasil, para entender como está a situação do uso do Wi-Fi. A gente olhando com esses dados da UCLA, a gente vê que o grande gargalo não está na disponibilização de espectro, mas sim no upgrade entre o Wi-Fi 4, o Wi-Fi 5 e até o Wi-Fi 6, que podem ser utilizados em faixa de 2.4 e 5 GHz. E quando nós olhamos esses 7% hoje do Wi-Fi 6, e a gente traz aqui para entender quais são os percentuais e quais faixas estão em utilização, hoje, na maior parte dos casos, em quase todo, é em 5 GHz e menos de 1% em 6 GHz, num país que tomou a decisão de disponibilizar a faixa para o Wi-Fi. Então, basicamente, em resumo, a gente precisa de mais espectro. Existem faixas que estão desenhadas e com um ecossistema em desenvolvimento ou pronto para resolver questões específicas do Brasil e também vem acontecendo em outros lugares do mundo. E para que a gente converse um pouco mais sobre isso, eu vou chamar aqui o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, o Lucas Galito, diretor para a América Latina da GSMA. Obrigado. Obrigado, Luiz. Dia 2 do evento. Estou sentindo que meu português está dando certo. Obrigado, presidente, por aceitar o convite, especialmente 9 horas da manhã. Sei que é difícil, mas vamos lá. Então, o Luiz falou um pouco da realidade, né? E muitas vezes falamos sobre o impacto socioeconômico do espectro na população, porque eu queria ouvir sua visão como o espectro pode ser o pilar dos benefícios socioeconômicos. O Luiz já nos falou onde é que o Brasil está hoje em relacionamento à implantação do 5G. Como é a sua visão sobre o espectro como ferramenta de inclusão, espectro como pode ser o pilar dos benefícios socioeconômicos? Obrigado, Lucas. Bom dia a todos e a todos. Assim, a gestão do espectro de radiofrequências, sem dúvida, eu acho é complicado, né? Mas sem dúvida é a atividade mais complexa e mais nobre da Agência Nacional de Telecomunicações. O espectro radioelétrico é um bem escasso, é um bem público de titularidade da União e que serve como, eu lembro que falavam que o espectro é como se fosse o oxigênio das operadoras celulares. E quando você olha para que esse insumo é um insumo essencial para as operações de redes celulares, redes móveis 4G, 2G, 3G, 5G, e que a conectividade com mobilidade é a base, é como se fosse a fundação de todo o ecossistema digital e de toda a transformação digital que pode se reverter em benefícios econômicos e sociais, a gente conclui, do ponto de vista lógico, que o espectro é um dos pilares dessa transformação. O que nos traz, o que reforça a nossa sensação de responsabilidade e do desafio de fazer com que esse espectro que o espectro radioelétrico seja alocado e administrado da melhor forma possível para alcançar todos esses potenciais que a sociedade, que a tecnologia traz. Mas é importante lembrar que a discussão de espectro ela não acontece só domesticamente. Ela acontece num contexto global, justamente porque a tecnologia de telecomunicações ela exige que você tenha escala. Né? Não adianta, por mais que o Brasil seja um país muito grande, de dimensões continentais, como sempre se fala, o Brasil não é grande o suficiente para ter o seu próprio padrão tecnológico, para ter a sua própria, para ser isolado do mundo quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de uma indústria que precisa de escala. Então, querendo ou não, a discussão de espectro ela acontece no âmbito doméstico, mas ela é muito, praticamente, completamente influenciada pelo que acontece no Fórum Internacional, especificamente na Conferência Mundial de Rádio, que acontece a cada, acho que é 5 anos, né? 4 anos. Pronto, é isso. Essa aí é a minha opinião. Não, obrigado, presidente. E um pouco
o Luiz mostrava, né, as projeções de crescimento de tráfego até o 2030 e demais, falava um pouco das necessidades da indústria. Gosto de mudar um pouco isso, é a necessidade das pessoas, nós como usuários. Agora queremos assistir a nossos filmes favoritos, tá, quando a gente vai de ônibus, ou está fora, lá. Então, em relação com essas projeções de tráfego, qual é o objetivo da agência para os próximos leilões, ou qual é o futuro da agência para o futuro das comunicações móveis? Como você está vendo, especificamente em relação com aumentos de tráfego até os 2030 e demais? Bom, Lucas, assim, recentemente, numa conversa com os superintendentes da Anatel, a gente decidiu, no âmbito lá do Comitê de Espectro e Órbita, de fazer uma tomada de subsídios justamente para discutir com a sociedade quais são as perspectivas futuras de espectro, em termos de novos espectros, destinação, colocar esse espectro à disponível para o mercado, e foi feita uma tomada de subsídios esse ano, onde diversos debates aconteceram sobre 600 MHz, sobre 6 GB, sobre refarming de faixas já existentes, como 850. E o que eu imagino, qual que é o objetivo geral desse debate, né? Não é simplesmente fazer o debate pelo debate, mas é, ao fim, ter aprovado no âmbito do Conselho da Anatel e ter uma diretriz como se fosse um cronograma de leilões de espectro que vai ser colocado para o mercado. Porque assim, hoje a gente teve recentemente o leilão do 5G, mas não se sabe quando vai ser o próximo leilão. E depois não sabe quando vai ser o próximo. Então, para dar previsibilidade para todos os agentes, para todo mundo saber, para todo mundo ter noção de qual é o cronograma de espectros que vão ser colocados para o mercado, a ideia era fazer esse debate, para a gente falar assim, olha, tal espectro, tal faixa do espectro com 600 MHz. 600 MHz, hoje nós temos uma situação no Brasil que ele está destinado para radiodifusão e tem uma política pública da TV 3.0 meio que blindando a discussão dos 600 MHz. Mas isso apareceu na tomada de subsídios. 6 GHz, que é uma outra faixa. Há uma discussão de quando vai ser colocado à venda os 6 GHz, justamente porque o ecossistema ainda está sendo desenvolvido. Então, é meio que conjugar o desenvolvimento do ecossistema para dar a perspectiva para os agentes de quando que esse espectro deve ser disponibilizado e até para que os fabricantes acelerem e desenvolvam esse ecossistema e, de alguma forma, reduzir a simetria de informações, para que esse cronograma não fique na cabeça do pessoal da Anatel só e que todo o mercado conheça esse cronograma de leilões de espectro para os próximos anos. Acho que provavelmente a palavra-clave de sua fala é previsibilidade, né? É algo que sempre a indústria vem falando e provavelmente seja uma boa prática para o resto da região. E falando também do trabalho da Anatel, sei que a Anatel está trabalhando muito em temas como competição, novos modelos de gestão de espectro, novas faixas para SMP. Qual mudança a gente pode esperar de cara às próximas leilões? Se tem alguma coisa que eu gostaria de falar aí. Olha, eu acho que assim, um dos sucessos que a gente vê do leilão do 5G, e que foi uma evolução que começou lá com o leilão dos 3G em 2007, que é essa lógica de fazer os leilões não arrecadatórios. Né, o primeiro leilão que teve compromissos de cobertura foi em 2007, no leilão do 3G, quando você tinha quase 2 mil municípios sem cobertura nenhuma celular, e aí começou-se a fazer esse modelo de reduzir o preço da outorga pela radiofrequência, em contrapartida de assumir obrigações de cobertura. E isso veio evoluindo e até chegou no edital do 5, evoluindo no sentido tanto do desenho dos mecanismos para garantir que as obrigações com apresentações de garantias e tudo mais, como também com o percentual do valor da faixa que era destinado para compromisso de cobertura. A gente chegou no edital do 5G com mais de 95% do valor da faixa associado a compromisso de cobertura. Então, e isso tem sido uma referência internacional, né? Nós recebemos diversos países da região aqui que vêm conhecer o modelo para entender, e a gente tem visto na Colômbia, fez um leilão parecido, no Peru também. Enfim, eu acho que esse é um modelo que a gente não vai, assim, a gente deve continuar nesse modelo,
Agora, o que a gente tem uma discussão nos próximos leilões, por exemplo, na faixa do 850 MHz, que ela foi renovada até 2028, e deve-se ter uma discussão sobre o refarming dessa faixa no futuro, porque, se não me engano, ela está em blocos de 12,5 MHz, que não faz mais sentido ter. A gente vai vender blocos de 12,5. Então, vai ter uma discussão sobre refarming dessa faixa, e aí vai ter essa discussão, porque você vai ter ou vai picotar o espectro ou vai acumular o espectro, vai ter menos espectro, menos blocos disponíveis. Mas esse é um debate que vai acontecer no momento oportuno, mas não é fácil, né, esse debate de espectro. E também tem a grande discussão do elefante na sala, né, deve ter um monte de gente com as pedras preparadas para atacar em mim, que é a discussão dos 6 GHz, que eu fui o relator da decisão disso em 2020, se não me engano. Foi 2020, né, Agostinho? 2020 que a gente deixou isso aberto para o Wi-Fi. E eu lembro que eu era o relator e todo mundo falou assim, não, libera para a gente, porque se fizer isso, esse Natal vai ser o Natal do Wi-Fi 6E, vai vender que nem água, vamos fazer fábrica no Brasil e tudo mais. Passaram-se agora 4 anos e quase nada de Wi-Fi 6E sendo utilizado, né? Quase nada da faixa de 6 GHz sendo utilizada. E você mencionou competição, Lucas, e eu acho que a Anatel, como uma agência, a gente é meio aficionado, meio obcecado com competição. E a competição não acontece só entre empresas dentro do mercado, né? Mas acontece também entre plataformas, entre tecnologias. E o que a gente percebeu é que o pessoal do Wi-Fi que conseguiu a faixa de 6 GHz, toda a faixa em 2020, não desenvolveu o mercado. Tanto que hoje, se você for no Magazine Luiza, não sei se você vai achar um access point Wi-Fi 6E para comprar. Então, assim, o mercado, eu acho que simplesmente se acomodaram com a faixa já garantida e o mercado não desenvolveu. Por outro lado, eu lembro que logo depois da decisão eu recebi o pessoal da GSMA, dos fabricantes das operadoras, a Monique, e eu falei, pô, pessoal, vocês estão querendo que a gente segure a faixa até 2030, porque a expectativa era do ecossistema do 6 GHz em 2030. Cara, não faz sentido ficar segurando faixa até 2030, sendo que tem um uso agora. Corram atrás. E aí as informações que a gente tem é que a expectativa agora do ecossistema está pronta é 2025, ou seja, ano que vem. Então você teve um setor que recebeu o espectro e se acomodou, e o outro que perdeu o espectro e correu atrás. Então, assim, isso é uma disputa, isso é uma concorrência. Todo mundo disputando para ver qual é a plataforma tecnológica que vai prevalecer e que vai ter acesso ao espectro. Então, foi em razão dessa mudança de contexto que no fórum, na Conferência Mundial de Rádio em Dubai, ano passado, a gente mudou, a gente fez lá uma nota, foi uma briga, não estava na hora, mas colocamos lá uma nota de rodapé para dizer que o Brasil não necessariamente, junto com o México, não necessariamente ia seguir a decisão lá da região das Américas de colocar a faixa toda para o Wi-Fi. Então, isso já é um sinal, já é um indicativo de que, muito provavelmente, e eu sou bem transparente nisso, de que a gente vai dividir a faixa. Agora, se é 500, 700, eu não sei quem fez essa divisão de 500, 700, porque não sei nem se são canais os canais no Wi-Fi não cabem as quantidades, enfim. Mas vai ter esse debate, como é que você divide a faixa. De um jeito que você pegue esse recurso e garanta que ele seja utilizado da forma mais eficiente possível. E eficiente em vários contextos, né? Eficiente do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista desenvolvimento da indústria. Então, assim, é tudo isso que precisa ser considerado. E voltando a outra questão. E eu falo isso para o pessoal da Brint, por exemplo, que fala assim, o Wi-Fi é melhor que... Eu falei isso na Câmara dos Deputados também, o Wi-Fi é melhor, o Wi-Fi não é pior, enfim, essas discussões. Não é discussão de quem é melhor, quem é pior. É qual é o padrão internacional. O Caran até hoje reclama que o que o CDMA saiu do mercado porque ele disse que o CDMA era melhor que o GSM, mas enfim, o padrão foi para o GSM. Você pode gostar do CDMA, não tenho nada contra, mas não é o padrão. E o Brasil, de novo, por tão grande que ele seja, ele não pode ter um padrão próprio. Então, assim, a gente tem que seguir o padrão do resto do mundo, que a China, a Índia, a Europa, a África, todos os países na WRC começaram a apontar nessa direção de dividir a faixa. E o Brasil vai ficar isolado, achando que é tão grande o suficiente que consegue ter um padrão próprio? Não faz sentido. Então, assim, a discussão não é uma discussão meramente doméstica, é você tomar uma decisão local, mas olhando o contexto internacional, para garantir que porque o Brasil não é uma ilha. Então, assim,
A escala dos equipamentos, se você tiver uma tecnologia só... Quando você tem escala, todos os custos de desenvolvimento da tecnologia, dos smartphones, são divididos entre todo mundo que usa aquele padrão. Se você tem um padrão só seu, você vai assumir todos os custos desse padrão. E aí fica muito caro e fica inviável. Então, é mais ou menos isso. Não, sem dúvida, a indústria é uma indústria de escala. Precisa escala. Você falou também do leilão 5G. Claramente, é uma referência para o resto da região. A GCMA tem escrito um artigo sobre isso. Então, mais uma vez, eu queria agradecer pela sua presença. Eu estava vendo seus meias, tem um satélite lá. A gente vai dar uma meia da GCMA para a próxima vez do presente. Então, Luiz, Larissa, vamos anotar aí. Eu vim de propósito para ver se vocês davam aí. Tá provocando, tá. A próxima vez a gente vai dar um presente. A GESO é a GSMA dos satélites. Mas pior. Né? Calma aí é você que está dizendo. A meia foi maneira. Tá, presidente, obrigado, então. Valeu. Volto a palavra para o Luiz. Obrigado, Lucas. Obrigado, Baigorre. Foi uma excelente conversa. Eu gostaria que durasse 1 hora a conversa de vocês aqui. Bom, agora eu convido, então, Geraldo Neto, sócio da TMG, Agostinho Linhares, diretor do IP, Monique Barros, diretora da Claro, Lauria, diretor da Huawei. Por favor. Antes de tudo, muito obrigado por estarem aqui e por aceitarem esse convite para fazer essa conversa interessante sobre o espectro hoje. Eu vou começar perguntando para o Agostinho uma pergunta talvez que muitos tenham sobre o Instituto. Entender qual é o trabalho do Instituto. Eu sei que alguns aqui são fundadores também, junto com vocês, mas é uma pergunta para a gente iniciar entendendo qual é o papel do Instituto, que vocês vêm trabalhando e como vocês veem o movimento das telecomunicações no geral, para introduzir aqui a nossa conversa. Por favor, Agostinho. Obrigado, Luiz. Agradeço o convite. Bom dia a todos. Gostaria de saudar os colegas que estão neste painel e obrigado também pela pergunta, para apresentar o Instituto de Pesquisa para a Economia Digital, que é um think tank, e além de think tank, ele é um ICT, uma instituição de ciência, tecnologia e inovação, e a gente busca justamente congregar os diferentes perfis que existem, toda a cadeia de valor associada à economia digital, para discutir soluções. E, com isso, nós queremos, olhando para o setor de telecomunicações, já que viemos do setor de telecomunicações, agregar valor à conectividade também. Então, a gente vê as receitas do setor basicamente andando de lado e a gente vê, quando compara, por exemplo, com soluções over the top, as receitas sempre crescentes. Então, é importante adicionar valor, inclusive isso foi muito discutido ontem, adicionar soluções de B2B, redes privativas, etc., justamente para monetizar as redes 5G. E a gente discute soluções 6G também, e o 6G só vai fazer sentido se conseguir monetizar primeiro o 5G. Então, são várias questões que a gente está trabalhando e, como comentei, como a gente veio do setor de telecomunicações, tem esse background em espectro, um dos primeiros trabalhos que nós já fizemos foi exatamente sobre a questão dos 6 GHz, onde, em nossa avaliação, inclusive tivemos um artigo aceito para publicação em um congresso do I3E, a gente coloca aqui a melhor solução, olhando o caso brasileiro, é exatamente o particionamento do espectro. A gente apoia o Wi-Fi 6E, é uma tecnologia excelente, muito importante, mas o objetivo não é otimizar o que é melhor para uma tecnologia. Nós temos que avaliar o que é melhor para o Brasil. E, nesse sentido, em nossa análise, o que vai trazer os maiores benefícios econômicos e sociais é exatamente manter o Wi-Fi 6E e adicionar também a possibilidade de ter os sistemas IMT, sistemas 5G e futuros sistemas 6G, operando na faixa na proporção de 700 MHz e 500 MHz, que, além de padronização internacional, esse tipo de arranjo foi o que melhor se ajustou ao nosso modelo. Muito obrigado, Agostinho. E
a existência do IP é importante para todos nós. Então, é com certeza muito bem-vindo de todos os lados, de todos que estão aqui, sem dúvida. E com o seu conhecimento e o conhecimento da equipe, é muito importante saber quais são os resultados dos estudos, esse think tank de todos os diferentes tópicos que vocês estão tratando. E eu vou passar para a Monique para entender, eu acho que é uma pergunta assim, muito importante para o início da nossa conversa, que já se passaram 2 anos do 5G no Brasil. E nada melhor do que uma operadora para dizer para a gente qual é a realidade, o que vocês conseguiram abrir, o que é possível fazer hoje com 5G, que não era possível antes, e entender também se existe alguma visão sobre quais serão os próximos passos na visão da Claro sobre as tecnologias legadas, porque eu acho que isso combina muito bem com o desenvolvimento e crescimento do 5G. Bom, primeiro, bom dia. Muito obrigada pelo convite da GSMA. Um prazer estar aqui com os meus debatedores. Bom, 5G, primeiro, eu acho que é importantíssimo reforçar a fala do presidente Baigorre, que foi um sucesso o leilão de 5G. Acho que virou uma referência para o mundo, a gente ter um leilão não arrecadatório, com competição, com muita gente engajada, uma venda exponencial de espectro, e com metas bastante arrojadas, digamos. Mas, depois de 2 anos, a gente olha que o setor implementou mais, inclusive, do que as obrigações que constavam no edital, com mais velocidade, com mais engajamento, um volume maior de estações e cobertura maior do que era inicialmente esperada, digamos. O que tem para o futuro? Tem um desafio enorme. Ainda temos tecnologia 2G, 3G, 4G, estamos desenvolvendo a 5G. Como colocado pelo Agostinho, a gente tem que monetizar essa tecnologia 5G já implementada e o que tem pela frente. E teremos, no futuro, a tecnologia 6G. Então, a gente tem que realmente fazer valer esse esforço todo e todo esse investimento. Mas a gente tem esse desafio das tecnologias legadas. E uma coisa que foi falada aqui na conversa entre o Lucas e o presidente é que não temos só uma preocupação do ecossistema, temos também a preocupação da população. No Brasil, a gente tem desafios, não diria que maiores que todos os países, mas um desafio relevante, que é a população também fazer essa transição tecnológica. Então, hoje, a gente ainda tem um volume significativo de pessoas que utilizam terminais 2G only e 3G only. Essas pessoas ainda não estão nem na era do 4G, está na dos 5G. E esse é um desafio muito importante para o nosso país, como a gente faz essa evolução. A Anatel tomou uma decisão recente, extremamente importante, de não homologar terminais 2G only e 3G only daqui para frente, novos terminais. Então, esse é um primeiro passo essencial para a gente parar de crescer a quantidade de pessoas que estão nas tecnologias legadas, e somente nelas. Acho que o próximo passo é não ter a renovação das homologações já realizadas, para a gente, ainda assim, não ter os terminais que já estão no mercado continuando sendo vendidos. E, com isso, a gente vai estimulando esse ecossistema a ter terminais 4G, 5G e, eventualmente, 6G, mais baratos, mais acessíveis, que a população consiga encontrar formas de se modernizar, de buscar essas novas tecnologias. Então, acho que esse é um movimento importante a ser feito. É feito pelo setor, porque a gente busca sempre ter essa evolução. É claro que, para as empresas, é importante que seus clientes estejam evoluindo na tecnologia, e é um movimento que a Anatel agora abraçou, e que é importantíssimo para a gente conseguir dar os próximos passos e ter realmente a utilização com a melhor tecnologia para cada faixa de radiofrequência. Não, e muito obrigado por esse comentário, Monique, porque eu acho que um dos comentários do presidente foi que a Anatel é exemplo para outros países. E quando a gente pensa nesses 2 pontos que você trouxe, um leilão onde não foi arrecadatório, com objetivos que foram ultrapassados. Ou seja, se você faz um movimento que é pró-investimento, também vai incentivar investimentos que estão fora daquela lista ou daquilo que vai ser entregue. E o segundo exemplo é o movimento de desligamento ou o faseamento para o momento em que 2G e 3G não estejam mais disponíveis no país, são um exemplo também, porque estagnar a homologação e pensar nos próximos passos com essa conexão com as operadoras é
como a gente vê como GSMA nos países que funcionaram corretamente. Esse modelo que você trouxe é o que a gente vê em outros países que são exemplo do processo ter funcionado perfeitamente. Então, são pontos importantes. E puxando sobre isso, e aí indo um pouquinho mais sobre as faixas especificamente, eu vou perguntar ao Lauria, porque eu apresentei um pouquinho sobre 600, mas não só sobre 600, no sentido de quais são, assim, dentro dos estudos que vocês vêm fazendo como Huawei no mundo todo e se preparando, quais são as faixas que estão, é claro, a gente vai falar sobre 6 GHz especificamente daqui a pouco, mas quais são as faixas que estão nesse movimento de disponibilização, considerando os planos do Brasil, o plano de outros países, incluindo 600 MHz para vocês? Obrigado. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Agradeço o convite da GSMA de participar mais uma vez desses fóruns de discussão de espectro. É um assunto que me interessa muito, porque ele me faz lembrar que eu sou engenheiro, né? Que a maior parte do tempo eu esqueço. Mas essa pergunta é bastante interessante, né? Porque a gente vê esse movimento da Anatel, como o presidente Baigorre comentou, de um planejamento de leilões, né, daqui para frente, teve tomada de subsídios, né, e tal. A gente tem sempre um diálogo muito franco, né, com a agência, e a gente vê alguns leilões se materializando até proximamente, né, como o novo leilão do 700, né, da frequência que está vacante lá. A gente vê outras bandas vindo como candidatas, né, a serem leiloadas. E uma faixa bastante interessante é de 600, né, que é uma banda que está se desenvolvendo bastante pelo mundo. A gente sabe que a gente tem uma característica um pouco diferente no Brasil, porque uma boa parte do mundo não tem TV aberta como tem no Brasil, né? E isso é uma dificuldade, a gente viu na implantação da TV digital, né, como é que para ocupar a banda de 700, foi um trabalho grande de limpeza de faixa, que se estendeu por anos, né, e tudo. A gente teve recentemente na banda de 3,5 também, mas aí a gente já tinha experiência anterior e era uma situação diferente também. Mas é uma banda bastante interessante, porque a banda de 700 ela é uma banda muito, digamos assim, um ecossistema muito bem desenvolvido, né? É uma banda que tem um alcance bom, não é a mesma velocidade do 3,5, mas é uma banda que tem um alcance bom, mas ela tem uma coisa interessante, que ela está numa faixa ali, que as bandas próximas dela, elas se aproveitam desse ecossistema desenvolvido, né? Então, você fazer utilizar a banda de 600 você estender um pouco a banda de 700, né? Basicamente, já está do lado, né? Assim como a gente está se falando também do refarm das bandas A e B, né? Proximamente, que as licenças começam a vencer, se eu não me engano, em 2028 ou 2027. E também é uma banda que se aproveita do ecossistema do 700, que só vai botando para um lado e para o outro, né? Da mesma forma que depois o 3,5 também vai servir de base para o 6, né? O ecossistema do 6 ele se desenvolve em cima do 3,5. Da mesma forma, o 600 também se aproveita desse desenvolvimento do 700. É uma banda bastante interessante. A gente tem algumas bandas interessantes no Brasil, mas que nunca tiveram um ecossistema global. E isso a gente aproveita e encaixa na fala do presidente Baigorre. A banda de 450 MHz, por exemplo, foi uma banda que o Brasil lutou muito para ter essa banda, mas não se desenvolveu um ecossistema global, né? Então, porque o 700 se desenvolveu tanto que é mais fácil você botar coisas no 700 do que desenvolver um ecossistema inteiro para o 450. Só um exemplo, mas não é o caso do 600. Então, ter essa questão do 600 é interessante, porque mesmo os atuais ocupantes da banda, que são a radiodifusão, né? Para eles, me parece ser um negócio interessante também, porque eles podem partir para a TV 3.0 numa outra frequência, que é mais baixa, que inclusive tem um alcance maior. Então, mas o principal, o fato da Anatel estar fazendo esse planejamento de leilões é um aspecto muito positivo, como sempre, né? A Anatel sempre foi uma agência muito eficiente, tanto que você encontra gente da Anatel espalhada em tudo quanto é órgão público, né? E até em muitas empresas privadas também, né? A gente tem 3 aqui que já trabalharam na Anatel e que estamos fora. Mas, enfim, esse planejamento é muito importante, porque quando se fala em monetização, você tem que ter um retorno de investimento, você tem que ter um prazo. Em quanto tempo vai ser isso, né? E você sabendo, não, mas esse ano, no início do ano, vai ter um leilão de 700, depois vai ter um leilão de não sei o quê, vai ter um leilão de 600, vai ter o 6 GB, vai ter algumas outras bandas que estão
livres aí. A gente tem um horizonte aí depois ainda na banda C, né, tem algumas partes da banda C que podem também ser candidatas no futuro, acima do 3.8 a 4.2, por exemplo. Então, enfim, tem uma série de opções aí e fica muito bom para o fabricante que desenvolve o ecossistema, quanto para a operadora que tem que fazer o investimento no espectro e nos equipamentos, você ter essa visão de futuro, né? E eu não posso deixar de mencionar o sucesso do leilão do 5G, que sempre que eu falo no sucesso do leilão do 5G, eu lembro que o leilão do 5G, como a gente conhece, ele não foi só leilão do 5G, né? Ele tem um impacto imenso dentro do ecossistema do 4G, né? Poderia ter sido mais se tivesse dado certo a questão da cobertura das estradas em 4G, mas ele foi ele teve muitas obrigações de conectividade de escolas e tudo mais. Isso tudo foi e as infovias, né? Um trabalho maravilhoso, tudo em cima desse leilão que a gente chama do 5G. O conselheiro Moisés ali está orgulhoso, né? Além disso, só uma mensagem final quando a gente fala aqui dessas discussões de espectro. O espectro todo mundo sabe aqui, muito melhor do que eu, é um bem escasso, é um recurso escasso, sob propriedade da União, administrado pela Anatel e tudo, e a Anatel tem feito isso muito bem, e ele é um bem que ele precisa de planejamento de longo prazo, né? Você não desenvolve um ecossistema de uma hora para outra, você vai desenvolvendo o ecossistema conforme vai sendo indicação de que, olha, em 2030 vai ter 6G, vamos começar a desenvolver, a separar espectros para lá. O leilão a frequência que foi leiloada em 2021, ela começou a ser determinada em 2007, se eu não me engano, né? Lá foi em Orlando, se eu não me engano. Enfim, foi em 2007 a frequência que foi leiloada em 2021. Então, tudo isso faz parte desse planejamento, além de uma questão importante, né? Quando a gente foi mencionado aqui hoje na tua apresentação a velocidade das operadoras brasileiras comparando com o resto do mundo, né, que são as operadoras mais rápidas do mundo, isso também tem foi fruto de uma decisão muito importante que o Brasil tomou lá atrás quando decidiu pelo standalone. Por que as redes são muito rápidas hoje? Tudo rede nova, né? Toda a rede teve que ser implantada, toda a rede 5G teve que ser implantada nova. Então isso gerou muitas vantagens, inclusive essa velocidade, né? Em outros países foi diferente. Mas eu já me estendi muito aqui. Não, mas era a ideia mesmo de ver qual era a visão de um fornecedor, o que é possível fazer com outras opções que o Brasil tem disponível. E diretamente ligado a 600 MHz, eu vou levar a pergunta para o Geraldo, porque ele vem trabalhando num estudo detalhado sobre isso. Então, primeiramente, obrigado, Geraldo, por ter vindo de longe também para se juntar a gente. E se você puder falar um pouquinho sobre a faixa, eu acho que é algo que você está muito próximo e você poderia trazer um pouquinho de informação e de clareza sobre o que pode ser feito. Obrigado, Luiz, e bom dia a todos. Agradecendo também o convite da participação aqui. Como a Lauria mencionou, eu trabalhei na Anatel justamente na área de radiodifusão, então eu conheço bem os dois lados aqui em estudar tanto a canalização de radiodifusão quanto a parte móvel, e a gente participou também muito proximamente na época dos 700, há 10 anos atrás. Eu acho que o primeiro ponto, o Lauria falou muito da importância dessa faixa de 600 em termos do ecossistema, e é aquele elefantinho que você mostrou na sua apresentação, né? Então, o elefantinho ele é importante para a manada e ele é importante considerando todas as outras faixas, agora que a gente está a oportunidade de complementar os 700 com 600, mas também o refarming que vai vir em 850. Então, hoje, para atender o que você mostrou também, Luiz, no seu slide do crescimento no Brasil para conexões 5G, que é majoritariamente 5G, essa faixa se torna importante, porque você vai aumentar a capacidade para as operadoras em bandas baixas, e essas faixas mais baixas são importantes tanto na parte suburbana, mas garantir aquela cobertura indoor que você mostrou que é também majoritária na maioria das cidades. Então, a continuidade do 5G é importante ter em 600 MHz. E como o presidente Baigorre mencionou, a gente está num momento interessante no Brasil, que é diferente quando a gente estava discutindo 700 MHz, porque existe a discussão da política pública para o desenvolvimento da televisão, com o caso da TV 3.0, e então se torna muito oportuno fazer uma discussão ampla dessas políticas públicas, incluindo
a questão do desenvolvimento da conectividade móvel em 600 MHz. Porque daí você consegue tomar uma decisão que leva em conta todos os lados, ou os dois setores, e organizar esse processo, tanto em termos de um planejamento de tempo, quanto as ações necessárias, que vão envolver ações técnicas, tecnológicas, mas algumas mudanças de política pública e de regulamento. Planejar isso de uma maneira conjunta é importante. E eu vejo, pelas conversas que a gente teve dentro desse trabalho aí que a gente está desenvolvendo com a GCMA, que existe um alinhamento maior, hoje em dia, dos diversos atores na discussão dos 600 MHz do que a gente tinha em 700. Em 700 foi um pouco mais desafiador, vamos assim dizer, e levou mais tempo. E daí, já partindo, então, a questão da TV 3.0, para a gente, na verdade, é uma oportunidade mais do que de discutir os 600 MHz do que um impedimento nesse caso. E esse trabalho que a gente está fazendo, Luiz, ele tem duas partes. Então, a primeira parte a gente está chamando dessa análise técnica, que está sendo finalizada agora, e a segunda parte vai ser analisando a questão do licenciamento em si. E na parte técnica, eu acho que o mais importante a dizer aqui é que é viável. Eu sei que eu tenho colegas aqui da Radiodifusão também, da Anatel. É sim viável, e a gente conseguiu mostrar isso para diversos tipos de cidades do Brasil. Claro que tem desafios, não vou dizer que não tenha, mas só para dar alguns indicativos que a gente conseguiu indicar, e claro, o estudo vai ser publicado mais à frente com esses detalhes, mas dos 5.570 municípios do Brasil, quando a gente fala da faixa de 600, são os canais de televisão 38 a 51. Só metade desses municípios tem canais licenciados nessa faixa. Então, você já tira aí metade dos municípios. Claro que alguns desses municípios ainda são afetados pelos municípios vizinhos. Mas dessa metade que não tem nenhum canal licenciado, 950 municípios não é afetado por nenhum canal de televisão. A gente rodou, simulou todos os canais que existem no Brasil. Ou seja, 20% das cidades do Brasil, a faixa de 600 já está disponível. Claro que não são são cidades de interior, não são as cidades prioritárias de investimento, mas já é para mostrar que não é uma situação tão complexa quanto pode parecer de início. E da segunda metade, que tem canais licenciados, na sua grande maioria, tem poucos canais na faixa. A gente viu que 2.400 municípios, aproximadamente, só tem até 3 canais licenciados nessa faixa de 600. O que indica, e a gente fez vários exemplos de cidades, que indica que seria viável, claro, com uma engenharia de espectro, e a Anatel tem um time muito forte nesse sentido, de realocar eles na faixa de UHF abaixo aí dos canais 38. Então, na verdade, o nosso foco nessa discussão, o foco técnico, são as cidades médias e as capitais de estados. E as regiões metropolitanas desses locais, que dá mais ou menos 380 cidades. Então, a discussão do Brasil inteiro são 380 cidades em que a gente tem que ver quais são as soluções. E mesmo para essas cidades, em sua grande maioria, aproximadamente 300 dessas cidades, existem soluções de espectro também. Claro, elas têm uma ocupação maior, é um pouco mais complexo, vai envolver um pouco mais de mudança de canais, mas sim, tem essas soluções. E nas cidades difíceis, para quem conhece a radiodifusão aqui, as cidades difíceis do Brasil é São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, aí vai envolver uma mudança um pouco mais ampla, que é a oportunidade também da discussão da política pública, que como é que a gente realoca esses canais? Vai ser difícil realocar eles para a TV 3.0, porque mesmo na faixa de 300 MHz, talvez não tenha canal para todo mundo. Então, há a oportunidade de ver, por exemplo, o uso da multiprogramação para a TV comercial, né, que é permitido na TV pública, mas não é permitido na comercial. De maneira voluntária, talvez algum desses canais existentes na faixa de 600 eles possam se juntar em um canal de 6 MHz lá e ter a multiprogramação. Existem canais que podem voluntariamente entregar sua outorga, e daí teria que ver quais são as condições regulamentárias para isso. Então, existe também uma otimização do espectro em regiões metropolitanas, de você concentrar num site só canais do mesmo grupo econômico. Então, se você aglutinar os canais do mesmo grupo econômico, também é viável. Então, dessa maneira, Luiz, a gente mostra um exemplo, considerando esses diferentes fatores, que mesmo em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo existiriam, tendo a vontade, claro, da política pública e mudando algumas questões regulatórias, existiria sim a possibilidade de liberar a faixa, atendendo a política pública da radiodifusão, de TV 3.0, e atendendo a política pública da rede móvel também. Não, muito obrigado, Geraldo. Então, em resumo, é possível. É possível
e é menos complicado do que se imagina. E isso que é o importante dessa conversa. Pois é, essa é a verdade. Mas, Monique, você concorda? Acho que você ouviu Lauria, o Geraldo, e agora, tendo essas possibilidades de faixas e o que vem adiante, qual é a visão da Claro? O que precisa ser feito? Quais são os próximos passos? E quais são essas faixas para vocês, considerando o que a gente trouxe? E aí, depois, a gente entra em 6 GHz, claro. Na verdade, como já foi colocado aqui, é uma fala que já se repete em alguns painéis de Telebrasil, o espectro é o ar que a gente respira. Então, precisamos, claro, de mais espectro. Acho que essa fala do Geraldo foi super importante, porque o 600, até ouvindo a explicação dele, do 600 MHz, dá uma sensação de já tivemos esse debate. O 700 MHz foi isso, né? Na verdade, a história se contando novamente. E que bom, porque nós temos a experiência, a Anatel tem, as prestadoras têm, as radiodifusoras têm. Nós participamos desse processo, foi um processo longo, árduo, de muito trabalho, mas muito bem sucedido. Então, é interessante ver que poderemos utilizar esse aprendizado e fazer, mais uma vez, uma história bem-sucedida de telecomunicações, radiodifusão e uso de espectro. Então, sim, eu concordo que a gente tem um futuro aí pela frente. Acho que o movimento dos 6 GHz também é importantíssimo. É incrível a gente ter a possibilidade de ter uma agência reguladora que sabe rever as suas posições, sabe observar a evolução dos diversos setores e trazer um equilíbrio maior para o nosso setor. Então, acho que é um movimento importantíssimo. E, novamente, quanto mais espectro, melhor, mas tem que ter todos os cuidados de quais espectros, de como não gerar impacto em outros setores, de como trazer esse equilíbrio de forma saudável. Mas, na nossa visão, tem os desafios talvez mais de curto prazo. E aí eu estou falando de renovações de radiofrequência, estou falando de valores de renovação, de garantia de renovação. A gente teve, nos últimos anos, uma evolução da lei geral permitindo a renovação sucessiva, que foi um grande marco legal e regulatório para o nosso país. E agora estamos vivenciando esse processo de renovações, momentos diversos, né, para cada empresa, em cada momento, cada radiofrequência. Mas uma coisa que a gente tem conversado muito dentro do setor e acho importante e essencial. Primeiro, que as renovações sejam permitidas e garantidas. Então, quando a gente fala de refarming, por exemplo, o setor pode fazer o refarming, com isso garantir a segurança operacional das redes já construídas, das redes já instaladas. Então, existe uma solução dentro do próprio setor, de quem já utiliza a faixa, de renovar, fazer o refarming e manter a sua infraestrutura. Óbvio que existe um esforço a ser feito, um alinhamento a ser feito, mas é absolutamente possível. E, além disso, a gente tem um debate importante de valor dessas renovações. Elas têm que ter razoabilidade, inclusive para garantir essa segurança operacional e a segurança jurídica para cada uma das outorgas e cada uma das prestadoras. Então, acho que esses são os grandes desafios, eu diria, do momento, né, de garantir renovação e garantir renovação por valores com razoabilidade. Não, e isso aí, eu acho que o presidente Barroso também comentou que faz parte dessa evolução, e essa evolução não pode parar. É a evolução de garantir que preços mais baixos tenham a direta relação com o investimento mais alto, melhor benefício para o usuário, menores preços, mais cobertura, mais qualidade, etc. Então, isso não pode parar e está diretamente ligado com como o espectro é disponibilizado. Então, entrando em 6 GHz, que eu acho que todos estavam esperando essas questões, eu acho que, Agostinho, você vem trabalhando bastante sobre isso. Você comentou quando apresentou o IP para a gente logo no início da sessão. E se você pudesse trazer um pouco mais sobre o que você vem estudando e sobre a sua visão sobre 6 GHz, com a decisão da CMR 23 e o que vem adiante. A gente já falou aqui sobre ecossistema em desenvolvimento. A gente tem o leilão de Hong Kong acontecendo esse mês. Então, a gente vai ter o primeiro leilão de 6 GHz acontecendo esse mês. Então, já estamos num movimento de disponibilidade de ecossistema e imagino que seu estudo seja muito importante para essa conversa.
Obrigado novamente, Luiz. O 6 GHz ele vai ser extremamente importante porque ele vai operar de forma conjunta ao 3,5 GHz. Isto é, você vai, assim como ocorreu com o 3,5, você vai utilizar o mesmo grid já existente, você vai conseguir implementar o 6 GHz nesse grid e garantir essa cobertura, porque ele combina tanto questão de capacidade com cobertura. Então, é algo extremamente positivo. Você não vai ter, digamos, esses custos adicionais de ficar acrescentando mais estações no começo, porque vai estar utilizando esse grid. Em relação à decisão da WRC, o que nós temos? O que significa você fazer uma identificação e uma nota de rodapé? É uma sinalização do país que você pretende implementar no futuro, logo é um chamado para a indústria produzir equipamento. Então, essa sinalização que o Brasil e o México deram é do tipo, indústria, por favor, produzam um equipamento que nós temos interesse. E quando a gente analisa o Brasil e o México, isso corresponde a aproximadamente 50% da área da América Latina e Caribe, 50% da população. Então, é algo extremamente significativo, né, essa sinalização que os dois principais países da região querem utilizar o 6 GHz. E o que foi discutido durante a conferência considera a proteção dos serviços existentes também. Então, você tem uma resolução, que é a resolução 220 da WRC 23, que definiu os critérios de proteção do serviço fixo por satélite, né? Então, você tem o aspecto tanto de downlink, que é basicamente feeder link do serviço fixo por satélite, para o serviço móvel por satélite. São 13 estações no Brasil, 13 estações terrenas. Você protege a estação terrena definindo uma separação, fazendo coordenação específica por site. Então, isto não é um problema. Você tem a proteção do uplink de satélite. Não é a banda C convencional, é a banda C planejada, apêndice 30B. É a faixa de frequência 6.725 a 7.025 MHz. São 300 MHz que você tem um critério de proteção que tem todas as regras, existe uma máscara de como proteger e é baseado nos estudos que foram apresentados também, né, os critérios de proteção, pelo grupo responsável por satélite. Então, você tem todo um critério de como proteger os serviços existentes. Uma outra atividade que vai ser importante à execução é tratar dos enlaces ponto a ponto que existem nessa faixa de frequência. São aproximadamente 10 mil registros no sistema da Anatel, então é algo que, caso, né, venhamos a ter o 6 GHz, tem que se pensar como é que vai se dar esse remanejamento desses enlaces na faixa. Então, são bastantes enlaces, tem toda uma questão de renovação que constantemente ocorre, né, novos enlaces, então é algo que precisa ser pensado também como vai ocorrer essa limpeza dessa faixa, porque é algo que dura algum tempo. E, Luiz, até agradecendo a tua apresentação também, que mostrou que 1% somente do tráfego, ou talvez menos de 1% do tráfego relacionado ao Wi-Fi se dá na faixa de 6 GHz, né, daí fazendo um comentário, porque nós analisamos também outros estudos, né, sobre o impacto econômico e social do uso do 6 GHz, e quais são as referências que tem nesse outro estudo. Se considera que, neste ano de 2024, você já teria um tráfego de 30% passando na faixa de 6 GHz, então é muito diferente, 30% e 1%. E, nesse outro estudo, ele considera também que o valor econômico em 2024 do uso da faixa seria 12 bilhões de dólares aqui no Brasil. Isso quer dizer que ele considera que teria mais de 60 bilhões de reais de impacto, o que corresponde a mais de 0,5% do PIB. Então, por isso que, na nossa avaliação, efetivamente, a melhor solução que existe é esse particionamento do espectro, e nós analisamos outros estudos existentes também, e por isso que a gente efetivamente apoia o uso dessa faixa de forma particionada. O bom é que nós já resolvemos 600, já resolvemos 6 GHz, está tudo certo. Excelente. E, então, Lauria, eu acho que essa pergunta então vai para a Huawei para entender qual é o real benefício, o que a gente ganha com 6 GHz. Eu acho que a gente falou sobre o que é possível ser feito, a disponibilidade da faixa, e agora é para entender mesmo o que a gente ganha, qual é o próximo passo e o que a gente vai ver de resultado quando essa faixa estiver disponível. Ok. Primeiro, para começar, eu quero fazer um disclaimer, né? Eu não sou daqueles times de eu sou Wi-Fi, eu sou IMT, porque a Huawei fabrica os dois, a gente defende os dois, né? Cada um na sua utilização específica, né? Eu costumo fazer uma analogia dizendo que você pode pegar um carro e fazer ele anfíbio e ele virar um barco, mas ele não vai ser um bom barco. Você pode pegar um barco, fazer ele andar na terra, não vai ser um bom carro. Cada um na sua aplicação específica.
A Huawei ela defende a divisão da banda naquela 500-700, que até respondendo ao que o presidente Baigorre comentou, por que o 500-700? É porque é o ecossistema que está sendo desenvolvido, então a gente não pode tentar fazer uma coisa tipo jabuticaba, né? De ter no Brasil, quem é mais velhinho que nem eu, lembra de uma coisa chamada TUP-BR, que era um sistema de sincronismo que só tinha no Brasil e todos os equipamentos tinham que ser fabricados especificamente para isso. Enfim, o ecossistema que está se desenvolvendo é esse, né? Eu tenho notícias recentes. Semana passada houve o fórum de banda larga móvel da Huawei lá na Turquia, e notícias que eu recebi de lá, eu preciso dar uma digerida ainda, de que hoje a gente tem cerca de mais de 60 redes trabalhando em 5.5G instaladas no mundo, e uma parte delas já trabalhando em cima do espectro de 6 GB, e as outras estão preparadas para isso assim que for possível. No caso da China, você mencionou o leilão de Hong Kong, né? Na China não tem o leilão porque eles distribuem a banda pelas 3 operadoras, né? Então as 3 operadoras já estão liberadas para usar o 6 GB por lá. Eu tive recentemente, em setembro, agora eu tive acompanhando uma visita a Hangzhou, onde tem uma implementação de 5.5G da China Telecom, que é uma coisa maravilhosa. Por mais que eu já tivesse visto vídeo e a teoria e tudo, mas você vê lá na prática as coisas funcionando numa cidade. Até o tráfego dos navios que passam no Rio, eles estão controlando em cima disso. Então, essas aplicações todas, né, que a banda de 6 GB vai trazer a mais, né, é porque a gente passando por essa etapa do 5.5, que todo mundo aqui sabe, se todo mundo lembra que teve o 3, 3,5, aliás, o 3 teve até um 3.7, 3.9, teve umas divisões, parecia a mãe contando, vou contar até 3, 1, 2, 2,5, 2,6, 2,7, foi assim, né? E a gente passou por isso no 4,5, passou agora no 5,5, que é o quê? A gente está trazendo para o 5G algumas aplicações, algumas soluções que estão sendo preparadas para o 6, né, para a próxima geração. A gente sabe que o 6G, é tanto 6 que a gente confunde. O 6G ele vai trazer a inteligência das coisas, né, em vez da internet das coisas, a inteligência das coisas, e isso vai cada vez demandar muito mais espectro. A gente vê o uso desses 700 MHz muito próximos, muito úteis, né, para o que vem se desenvolvendo por aí. A gente entende que o Wi-Fi ele tem a sua aplicação, ele tem a sua necessidade. Os nossos produtos de Wi-Fi são ótimos, tanto de 6E quanto de 7, Wi-Fi 7 também, mas eles têm a sua aplicação específica, principalmente indoor, porque o Wi-Fi foi desenvolvido para ser utilizado indoor. O IMT ele é desenvolvido para outdoor e indoor, e hoje em dia a gente vê uma característica interessante: quase todo mundo tem planos virtualmente ilimitados, né? Eu tenho um plano de 50 GB que eu não uso 10. Né? Então, para mim, ele é ilimitado. E você não se preocupa mais de chegar num evento como esse aqui, tem Wi-Fi. Né? Antigamente, a gente fazia isso porque você tinha que liberar a tua capacidade do plano e também a velocidade era maior. Hoje, você estando no 5G, você está com a velocidade maior, né? E você não vai se preocupar qual é a senha. Né? Então, isso é uma característica interessante, é uma mudança de paradigma que o 5G trouxe, né? De você ter esse tipo de plano virtualmente ilimitado e você ter velocidades maiores do que você tinha pelo Wi-Fi. Então, essa é a importância de você ter essa adoção da banda, né, de essa divisão tem espectro para todo mundo. Esse 500 no Wi-Fi já é um valor muito grande. A gente tem que lembrar, quando você bota uma estação rádio base aqui em cima, ela vai cobrir alguns quilômetros quadrados, né? Usando aquela frequência. Se você quiser reutilizar aquela frequência, só daqui a 4, 5 quilômetros no mínimo. O Wi-Fi, você bota uma banda aqui na sala aqui do lado, você usa a mesma banda sem ter essa interferência com o canal, né? Porque você ele é feito para ter esse alcance mais local mesmo. Mesmo que você queira pegar esse canal daqui e receber lá, já não vai ser tão bom, porque a gente sabe conforme você vai se afastando, né? Por exemplo, pegar no Wi-Fi na banda de 5 GHz, você anda alguns metros, ele já começa a cair. É a característica dele, não é um defeito, é a característica dele. Ele foi desenvolvido para isso, né? Então, mas você não precisa de tanta banda assim, porque você pode reutilizar a frequência muitas vezes. E lembrando também, eu já escutei algumas pessoas falando sobre, aliás, muitas, falando sobre o uso de Wi-Fi outdoor, né? Lembrando que o Wi-Fi é um serviço que ele
ele não tem obrigação nenhuma de cobertura nem de qualidade, né? Então, se você tentar montar uma operadora usando Wi-Fi, não vai ser legal. A gente tem aplicações de 5G fixas, né? Estou vendo aqui o Roberto da Brisanet está ali, ele tem aplicações de FWA muito boas, e apenas um dos exemplos, tem vários, né? Mas a gente tem utilização de Wi-Fi, de MT, substituindo até uma rede ótica, ou temporariamente, ou por uma questão mais rápida, né, de aplicação mais rápida, e tudo isso usando o IMT. Então, isso tudo vai surgindo vai exigindo cada vez mais coisas. E, para finalizar, quando a gente começou a falar das redes 3,5, né, a gente falava que vai ter 5 a 10 vezes mais estações de rádio base do que nas outras, porque a frequência é mais alta, né, e tudo. E acabou que não foi tanto, até porque as estações ficou mais próximas, já eram mais próximas do que isso, né? Mas assim, a eficiência dos serviços também dos equipamentos também a eficiência melhorou muito. Nos testes que a gente tem feito na banda de 6 GB, a gente está tendo o mesmo alcance que tem na banda de 3,5, embora seja quase o dobro da frequência. O alcance, na mesma taxa de transmissão, a mesma qualidade de serviço, está sendo basicamente a mesma, então é uma coisa que não aumenta o número de herbs necessário para fazer esse serviço. Tá? Então, assim, é uma tecnologia que se desenvolveu de forma coerente. Todo o nosso discurso, desde antes das decisões da Anatel sobre a banda de 6 GB, o nosso discurso continua exatamente o mesmo. O cronograma que a GSMA disponibilizou naquela época, ele continua sendo cumprido e até antecipado. Tinha uma previsão de protótipos em 2023, desculpe, 2024. A Huawei tem protótipo desde 2022. Né? Enfim, a gente está cumprindo, fazendo o nosso dever de casa. Tá? Tudo que a gente prometeu, a gente está cumprindo. Certo, Baigorre? E, inclusive, os testes têm velocidades que vão 13 gigabits por segundo. É impressionante o trabalho e os acordos que existiram nos projetos que vocês fizeram e os outros vendors também, internacionalmente. A gente mostrou lá no WRC de Dubai, tinha uma instalação lá mostrando, é real, não é vapor. E a gente colocou também como GSMA todos os resultados dos testes, e a média é mais de 10 gigabits por segundo. É impressionante, né? E, assim, como o tempo está acabando, eu preciso fazer uma pergunta sobre o futuro. E o Geraldo é alguém que está muito próximo desse item de agenda da WRC 27, da CMR 27, e dos temas que estão desenhados para o futuro. Lauria falou de 5.5G, de 6G, e eu acho que seria interessante a gente escutar, Geraldo, o que é esperado e quais são as discussões atuais para a gente pensar sobre o futuro. Obrigado, Luiz. E eu acho que é muito correlacionado o que a gente está discutindo aqui, como foi falado, várias das decisões que estão se implementando no Brasil agora vieram de CMRs de 2007, 2015, 2019. Eu acho que aí é a importância. A gente fala, muitos de nós aqui nessa sala somos da parte regulatória. O regulatório sempre vem antes da parte de negócios, da parte de desenvolvimento. E quando a gente fala da parte internacional, essa parte internacional ainda vem antes da regulamentação nacional. É realmente um planejamento de longo prazo. E as decisões que a gente toma na UIT em termos de espectro, elas impactam diretamente o desenvolvimento das tecnologias, tanto positivamente, como a gente tem falado aqui de várias faixas que estão permitindo o 5G estar operando tão bem no Brasil, como negativamente, de, às vezes, proibir o desenvolvimento de certas tecnologias. E quando a gente olha agora esse planejamento que a gente começou esse ano para a próxima conferência em 2027, tem um ponto muito importante para o setor móvel, que é os estudos das faixas que vão dar apoio às futuras redes 6G. Parece muito distante aqui, porque a gente realmente, no ponto de vista nacional, a gente está olhando para melhorar o 5G, mas nesse planejamento de longo prazo é importante entender o que a tecnologia, que nem o Lauria falou muito bem aí, do desenvolvimento da tecnologia, vai permitir em 6G e quais são os requisitos de espectro para isso. Na UIT, a gente está estudando, então, 3 faixas principais, em 4.4 GHz, 7, 8 GHz e 14, 15. E dentro delas, uma faixa muito importante, que é a faixa que tem o maior apoio aí do ecossistema móvel, é essa faixa entre 7 e 8 GHz. E ela é chave, e ela vai complementar muito do que a gente conversou aqui em termos da evolução da rede móvel. Claro que uma operadora hoje, colocando na posição da Monique, que é difícil, porque agora, antes você tinha banda A, B, C, D, agora você tem N bandas. É realmente um leque de espectro para as operadoras que cada uma desenvolve seu modelo de negócios ali.
Mas se a gente fala de 6G, a gente precisa olhar para esse espectro. E o Brasil é muito ativo na OIT, eu acho que liderou muito esse processo até da gente ter esse estudo e continua aí provendo estudos. Eu acho que a gente está bem localizado nisso, mas eu realmente convido a todos a olhar essa faixa de 7 e 8 GHz, porque, claro, não existe faixa livre, a gente tem que entender o uso atual e ver qual é a melhor política ali de reorganização, enquanto os fabricantes e os organismos de padronização estão desenvolvendo a tecnologia. E um outro tema também relacionado a isso, Luiz, que a gente falou um pouco tangencialmente aqui, que é a expansão de conectividade. Então, a gente tem a melhoria da tecnologia para 6G, mas a gente tem muitos estudos aí relacionados a satélite, e tem um que é relacionado ao setor móvel, que é essa conexão agora das operadoras móveis com complementaridade de cobertura por satélite, que isso também está sendo estudado, né, que é o uso das faixas das operadoras móveis complementado por satélite. A gente enxerga isso como um benefício para a operadora móvel, né, não como uma substituição, mas tem que entender quais são as condições desse estudo. Eu acho que é um dos pontos, um dos itens que a gente tem para 2027 mais importantes do Brasil, e a Anatel tem liderado esse tema também, e que a gente precisa entender qual é a condição regulatória que vai permitir isso no longo prazo. Então, é interessante como todas as CMRs, acho que muitos de nós aqui participamos desse processo, mas eu acho que tem aí um longo processo, e uma vez terminada a CMR, vem a decisão nacional e vem o leilão que traz o benefício para o Brasil. Obrigado. Não, eu que agradeço, Geraldo. Vai ser uma CMR muito interessante, com temas muito interessantes, o que sempre acaba sempre, e quanto mais próximo a gente vai chegando da CMR, mais coisas vão ficando interessantes e o debate mais forte, eu diria. Isso é muito, muito, muito interessante. Então, como o nosso tempo acabou, eu gostaria de colocar à disposição para vocês fazerem comentários finais, se vocês gostariam de fazer, e, antes de tudo, agradecer. Não sei, Monique, você quer fazer algum comentário final? Só agradecer mais uma vez a oportunidade e reforçar que a gente tem desafios aqui de curto, médio e longo prazo. É interessante que, nesses debates de espectro, a gente está falando de CMR de 2027. Né? É sempre incrível como a gente está sempre lá na frente. Mas precisamos também falar dos desafios de agora, e é importante não esquecer disso na realidade brasileira. Obrigada, bom dia. Agradeço, Lauria. Obrigado. Também, claro, agradecer aí pelo convite, pela presença de todos, sala lotada. Acho muito legal quando um tema tão hermético quanto o espectro atrai tanta gente, né? Eu acho que a gente está fazendo um trabalho, né? Só falar mais uma vez da importância que a gente está vendo no trabalho da Anatel nesse período todo. A Anatel tem feito um trabalho muito consistente. O presidente Baigorre comentou ontem no discurso dele lá na abertura sobre a importância que o Brasil tem nos outros países, né? A influência, como eles ouvem, né? O que está sendo feito aqui. A gente vê países vindo aqui a entender como é que foi o leilão do 5G, que foi uma coisa tão que serve de benchmark, e o Lauria da Hau é lá dos outros países, ele dá esse leilão aqui como exemplo, né? A gente sempre tem esses exemplos, né? E, enfim, está sendo feito um trabalho muito bem feito, a gente confia muito nesse trabalho, e no que a gente pode fazer, a gente vai colaborando e buscando trazer as experiências de fora, trazer até os maus exemplos, né? Às vezes é importante aprender com os erros, mas é melhor aprender com os erros dos outros, né? Então, a gente procura sempre fazer esse trabalho e com bastante sucesso, né? Então, só ressaltar mais uma vez essa questão do trabalho que está sendo muito bem feito pelo Brasil, pelo Ministério das Comunicações também, não posso deixar de falar, que é o gerador das políticas, né? E que tem também muita gente trabalhando nisso lá, e a atuação lá no WRC no ano passado foi bastante interessante, tanto do Ministério quanto da Anatel. Foi tão interessante que eu fui 2 vezes para Dubai em 3 semanas, né? Mas assim, eu acho que o Brasil está num caminho muito, muito bom nesse aspecto. Perfeito. Agostinho. Gostaria de agradecer novamente o convite
E é importante sempre avaliar o seguinte, que telecomunicações corresponde a aproximadamente 3% do PIB de um país, sendo que radiocomunicações corresponde a mais da metade desse bolo. Então, toda essa discussão que nós temos é exatamente o reflexo dessa relevância, né? E nós analisamos o Brasil com 5.570 municípios, todos com cobertura de telecomunicações, muito devido às políticas públicas e o trabalho da Anatel em definir as obrigações editalícias. Então, esperamos que, no futuro, outros desafios sejam cobertos, como cobertura em estradas. A gente vê as infovias, né, que o conselheiro Moisés trabalhou muito nisso daí. Então, são projetos que ocorreram, essa ampliação de cobertura, melhoria da qualidade, ocorreram devido aos leilões de espectro. Então, acho que no futuro ainda tem bastante trabalho a ser feito, mas estamos na direção correta. Obrigado, Agostinho. Geraldo? Não, obrigado. Eu acho que um ponto que a gente escutou no outro evento, no fim das contas, o usuário final, acho que foi comentado bem aqui pelo Lucas também, é o que importa, né? A discussão é hermética do espectro, porque hoje, afortunadamente, a gente tem, tanto do lado do governo brasileiro, pela Anatel e Ministério, e pela indústria de desenvolvimento de tecnologia, várias opções de como endereçar os problemas. Então, acho que é realmente usar essas ferramentas e implementá-las para trazer a melhor solução para o usuário final. Obrigado. Não, eu que agradeço. Falamos aqui sobre diferentes faixas, soluções para hoje, para amanhã, os benefícios que vão chegar, especialmente com a melhor forma de tornar essas faixas disponíveis. E eu acho que eu gostaria de ficar aqui mais 2, 3, 4 horas conversando com vocês, mas não podemos. Então, agradeço imensamente a todos que estiveram aqui desde as 9 horas da manhã do dia de hoje. Foi uma honra ver essa sala cheia e até a gente passando um pouquinho do horário. E um ótimo dia e um resto de evento para todos vocês. Muito obrigado.